Olá, bem-vindo a mais essa aula. Nessa daqui, nós vamos compreender como quebrar objeções caso o cliente apresente uma a você. Antes de entrar nessa temática, vamos entender como é que funciona o processo da comunicação. Vou te trazer uma pergunta, você responde na sua mente aí, certo? Vamos lá. A pergunta é: quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Vamos lá, um tempinho para você pensar. Certo. Agora responda, se você tivesse que responder. Certo. Se você respondeu o homem ou se você respondeu a mulher, você faz parte do nível de comunicação comum. A maioria das pessoas responde aquilo que foi perguntado, ou responde aquilo que ele entende que é o correto sobre uma determinada questão. O problema é que se o outro tiver uma opinião contrária da tua, você provavelmente não terá uma outra oportunidade para falar ou justificar o porquê que você acredita nisso. Então vamos imaginar que você disse que quem dirige melhor é o homem. E a pessoa que te fez a pergunta é uma mulher e ela tem convicção de que são as mulheres que dirigem melhor. Então aí depois você vai ter que vir o quê? Com uma explicação da sua resposta, né? Então normalmente as pessoas, olha, a minha opinião é tal. Agora, por que eu tenho essa opinião? Aí algumas pessoas explicam a opinião, né? Então o que acontece? Quando nós partimos dessa forma, nós ficamos frágeis lá na frente, porque deu tempo da outra pessoa pensar numa contra-argumentação. E eu devo fazer o seguinte, eu devo quebrar todas as objeções iniciais. Foi aquilo que eu falei na aula anterior, você já se antecipar com algumas questões. Então, como seria a forma adequada de responder a perguntas? Primeiro, eu falo de um fato, né? Primeiro, eu dou o quê? Elementos fundamentais. Eu apresento evidências. Então, primeiro eu apresento uma evidência. Que é para o quê? Para apoiar a minha opinião depois, ou apoiar um fato em si. Então, se a pessoa pergunta quem dirige melhor, o homem ou a mulher, né? A pessoa que responde de uma forma adequada, ele primeiro traria o quê? Uma evidência. Então ele falaria, né? Olha, que interessante que é esse tema, porque me faz lembrar de um momento em que eu estava estudando sobre essa questão, ou que eu vi uma matéria sobre isso, e lá dizia que a SUSEP fez um estudo de como que homens e mulheres dirigiam, né? E eles, nesse estudo, concluíram que a mulher, por ser muito mais segura, né? Por ser muito mais antenada no trânsito e tal, elas eram muito mais rigorosas no quesito segurança, o que faz com que elas se envolvem muito menos em acidente do que os homens. Com base nisso, criaram um seguro mais barato para as mulheres e, com base nisso, eu entendo que as mulheres dirigem melhor, porque para mim dirigir bem é dirigir com segurança. Então, olha só, antes de falar que a mulher dirige melhor, eu me apoiei em argumentos que são evidenciados, ou seja, que são reais, que possam ser comprovados. Mesmo que a outra pessoa tenha uma opinião diferente, para ela agora vai ficar muito mais complicado falar sobre algo diferente do que eu acabei de falar. Por quê? Porque eu estou embasado em fatos reais. Eu estou embasado em estudos, em estatísticas, né? E contra fatos não há argumentos. Então, se a pessoa te faz uma pergunta, mas será que vocês entregam dentro do prazo mesmo? Porque a maioria costuma só prometer e não cumpre. E aí você pode falar, olha, que bom que o senhor tocou nesse assunto, senhor João, que nós temos aqui alguns dados das últimas entregas dos últimos 3 meses. O senhor pode verificar que todas as entregas que nós fizemos, ele está dentro do prazo que foi combinado com o cliente. Com base nisso, o senhor pode ficar tranquilo de que nós vamos cumprir com os prazos. Certo? Ou, lembra da história do detergente? O nosso detergente é muito mais concentrado. Então, aí o cliente fala assim, mas será que é mais concentrado? Para mim é tudo igual.
Aí você fala, Sr. João, que bom que o senhor tocou nesse assunto, porque nós pedimos para que o laboratório tal, que é um laboratório isento, fizesse uma análise sobre o nosso produto. E nós temos aqui o laudo comprovando que o nosso produto possui, né, um grau tal de consistência. Então, o que eu quero dizer com isso? Ao falar algo, né, ao trazer um argumento, lembre-se de antes justificar, para depois emitir qualquer opinião ou trazer uma informação. Se eu começo a trabalhar dessa forma, a chance do outro, né, a chance do outro não compreender ou do outro trazer uma opinião totalmente divergente da minha é muito menor, fica muito menor. Então, isso vale para toda a questão de comunicação mesmo, né? Sempre que a gente é convidado a falar de uma determinada opinião nossa, se a gente já começa a expor a opinião, a gente vai se fragilizar. Então a dica é, antes de emitir uma opinião, antes de falar algo que é uma objeção, traga evidências. Porque, como eu disse, contra fatos não há argumentos. Então comece com uma evidência, explique a evidência e no final você traz a resposta ou uma opinião sobre tal coisa. Aí a pessoa fala para você, tá, vocês estão 50 anos no mercado, mas estão 50 anos no mercado e ainda estão a empresa está menor do que a concorrente que começou há 3 anos atrás, eles não estão muito atrasados, não? Então, tem cliente que gosta de dar um chutinho na canela, né? Então, nesse momento, você pode se embasar de argumentos, né? Olha, que bom que você tocou nesse assunto, Sr. João, porque a nossa empresa, durante esses 50 anos, sempre se balizou pelos fundamentos, né, de uma administração familiar, onde a gente preza muito a questão do atender o cliente, a gente não pensa apenas no dinheiro. Lá nós trabalhamos com pessoas que realmente adoram trabalhar ali, é uma empresa que enfatiza muito trabalhar com conforto, com bem-estar e apresentar resultados. A nossa empresa nunca quis crescer tanto assim, né? Ela sempre quis oferecer o melhor para o cliente. Então, com base nisso, precisamos compreender se o concorrente está mais pensando em crescer ou em atender os seus clientes. Nós estamos preparados, crescemos com qualidade, né? E isso nos garante uma eficiência muito maior, não tenha dúvidas. Então, você o quê? Você resgatou um fato interno de você, valores, né? Mas tudo está apoiado. E quando a gente fala dessa forma, né, a gente desmonta o oponente, se é que a gente pode falar de oponente. É que nesse momento, quando alguém apresenta uma objeção, é como se ele estivesse se opondo a você, né? Ou ao produto, ou ao serviço. Então, nesse momento, ele pode ser considerado um oponente. E se você tratar dessa forma, ele vai se nivelar com você novamente. E ele vai passar a ver do seu ponto de vista, compreender como você compreende e aceitar com muito mais naturalidade do que se você simplesmente apresentasse apenas respostas vazias. Então, para quebrar a objeção, fuja de respostas vazias. Fuja da questão apenas responder. Por exemplo, uma outra questão aqui muito normal, né? Pessoal, mas está muito caro esse teu produto, é muito caro, né? Aí o vendedor despreparado, ele apenas responde de forma vaga, né? De forma vazia. Ele fala, imagina, nosso produto não está caro não, impressão tua. Que isso, a gente tem vendido bastante. Fuja dessa questão. Fala, olha, que bom que você tocou nesse assunto também, que o nosso produto ele possui um valor agregado, né? Qual que seria esse valor agregado? Nós oferecemos uma garantia de X, de Y, nossa qualidade foi comprovada através do método tal, o que faz com que o nosso produto, de fato, né, seja um pouquinho mais alto do que o da nossa concorrência, mas, por outro lado, o que ele te traz de benefícios é muito maior. Então, entre preço e benefício, nós te oferecemos muito mais do que o outro. Não tenha dúvida que se eu pagar um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais alto aqui no nosso produto, o senhor terá muito mais do que comprando lá com a empresa tal. Entenda que você traz o quê? Argumentos, né? Você realmente está debatendo de forma grande ali. Então entenda que você não é apenas um demonstrador de produtos ou um tirador de pedidos. Você é o quê? Um vendedor profissional ou um gestor mesmo, ok? Então entenda como quebrar objeções, trazendo sempre evidências ao invés de desculpas, certo? Te vejo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre negociação. E aí sim a gente vai começar a entender
qual é esse mundo da negociação e o que ele pode fazer por nós, certo? Até lá então!